Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler aí do versículo 2 até o versículo 6. Já estamos concluindo próxima semana, já ou na outra concluiremos esta carta. Versículo 2 ao 6 vai nos dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Podem sentar. Como disse, nós estamos partindo para a conclusão desta carta. Temos, além do culto de hoje, temos mais provavelmente 1 ou 2 cultos, e então concluiremos toda esta carta aos Colossenses. Mas para falar deste último capítulo, Paulo ele traz à nossa mente aquilo que é de suma importância para a vida do cristão. Paulo, ele nos incentiva a buscar as coisas mais importantes primeiro. Paulo nos incentiva a buscar as primeiras coisas primeiro. Quando nós lemos esta carta, você pode observar Paulo falando para que os crentes de Colosso perseverem na oração, para que os crentes de Colosso vigiem em ações de graça, para que ao mesmo tempo eles supliquem também por ele, para que Deus abra porta à palavra, para que ele possa pregar, para que ele possa dar sequência ao seu ministério. Mas onde estava Paulo neste momento? Qual era a situação do apóstolo neste momento? Paulo estava preso, Paulo estava algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio. Paulo estava com o pé na sepultura e com a cabeça perto da guilhotina de Roma. Paulo estava preso, mas não estava inativo. Paulo não tinha liberdade para viajar, para ir, para levar a palavra, mas não estava fora de ação. O apóstolo, em uma situação difícil, dentro de uma prisão, mas de dentro de uma prisão, ele está comandando a obra missionária. O retrato que nós vemos no mundo hoje é diferente, né? De dentro das cadeias, principalmente ali no Brasil, a notícia que mais a gente vê é que de dentro das prisões, os chefes do tráfico,
do narcotráfico, das drogas, eles estão comandando tudo lá de dentro. São embaixadores de morte, são aqueles homens que de dentro da prisão comandam a morte de outras pessoas. Paulo não. Paulo era o embaixador da vida. Paulo, de dentro da prisão, ele está fazendo missões. E eu quando eu estava estudando ao longo destes meses que nós estamos pensando, ministrando sobre esta carta à igreja de Colosso, eu tive a oportunidade de ler esta carta pelo menos umas 8 vezes, inteira. Lê, relê, lê e relê, leia e relê de novo. E algumas coisas interessantes saltam ao nosso coração quando nós nos deparamos com esses versículos. Que muitas vezes a igreja hoje não está na mesma condição de Paulo. Não estamos presos, não estamos acorrentados, não estamos com os dias contados, prestes a morrer, sendo ameaçados de morte. Não estamos. Mas uma coisa que Paulo tinha falta para muitos de nós hoje. Falta para muitos de nós hoje. O desejo de falar de Jesus. O desejo de fazer missões. De dentro da prisão, Paulo envia cartas para instruir igrejas, para levar a palavra de Deus a outras pessoas. E nós, muitas vezes, temos a liberdade para assim o fazer, e não fazemos. Não precisamos mandar carta porque não podemos ir. Não, nós temos a oportunidade de ir. Nós temos a oportunidade de fazer. Podemos não ter a oportunidade de romper fronteiras de países, mas temos a oportunidade de falar para alguém que está do nosso lado. E muitas vezes não fazemos. Mas veja que Paulo, ele incentiva a buscar as primeiras coisas, ou as coisas mais importantes em primeiro lugar. E nós vivemos hoje em um mundo onde os valores estão invertidos, onde as pessoas estão mais acostumadas a usar pessoas e amar coisas. Quando o que Deus ensina, quando o que Paulo ensina, quando o que a palavra nos ensina, é que nós devemos adorar a Deus, amar pessoas e usar coisas. A vida hoje, em muitos lugares, vale menos do que um par de tênis. A vida hoje, em muitos lugares, vale menos do que um telefone celular. Quando nós abrimos a internet hoje, o que mais nós vemos são pessoas sendo assassinadas. E por quê? Às vezes porque um relacionamento não deu certo e acabou. Às vezes porque a pessoa foi assaltar um lugar e a pessoa reagiu, e então o delinquente o matou. O que vale a vida? Qual a importância, qual o valor que tem a vida humana hoje, nos nossos dias? Paulo vai nos ensinar o que devemos priorizar, o que deve ser prioridade na minha e na sua vida.
Vamos ler do versículo 2 ao versículo 4. Eu separei esta mensagem em duas verdades que estes 18 versículos deste capítulo 4, eles nos ensinam. Duas verdades. Hoje nós vamos falar da primeira, que devemos buscar as coisas mais importantes primeiro. Vamos falar da primeira. E esta primeira, ela está subdividida em alguns subtópicos e que nós vamos pensar sobre eles dentro destes 6 versículos que lemos. Mas vamos para o versículo 2 ao 4. Paulo vai dizer assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças, suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Primeira coisa que nós vamos observar aqui, dentre as que são importantes e que nós vamos destacar, a primeira coisa mais importante que devemos buscar, o que deve ser prioridade na nossa vida, a vida de oração. Oração. Eu posso até ser repetitivo no tema, posso ser até insistente no tema sobre a oração, mas por que temos que fazer? Porque enquanto a igreja não entender algumas verdades sobre oração, e quando eu digo igreja, eu não digo simplesmente igreja local, mas eu digo igreja de um modo geral, porque se tem uma coisa que a igreja dos nossos dias tem deixado de lado, é a prática da oração. Nós estamos muito mais preocupados com outras coisas, ao invés de orarmos mais. Se orássemos mais, cometeríamos menos erros. Se orássemos mais, seríamos pessoas melhores, tanto para com o nosso irmão, como para com Deus. Se orássemos mais, sentiríamos mais a presença de Deus. Se orássemos mais, não haveria necessidade de Deus, por tantas vezes, nos repreender em determinadas coisas. Por quê? Porque a oração, ela é o oxigênio da alma. A oração é o canal aberto entre a criatura e o seu Criador. Orar, a oração, o que é a oração? Ela é a expressão mais importante da nova vida. Não existe mudança de vida sem a prática da oração. Não existe relacionamento com Deus distante da prática da oração. Quando eu entendo que eu preciso orar, que eu preciso buscar a Deus, e eu então assim começo a praticar, eu começo a perceber algumas mudanças na minha vida. E quando se fala de mudanças, não se fala de mudanças na questão exterior, mas no interior. Você vai perceber que muitas coisas que você hoje se preocupa, que hoje nós nos preocupamos, se adotássemos a prática da oração diária nas nossas vidas, estas coisas se tornariam secundárias. Quanto mais eu oro, mais vontade de orar nós temos. Ah, pastor, mas eu não consigo orar. Não tem problema, você pode começar orando a quantidade que você suporta, que você aguenta. Eu tenho certeza que em menos de um mês você vai estar orando muito mais do que você imagina. A questão é
que nós dizemos que porque não conseguimos orar meia hora, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, como alguém ora, como fulano ora, como ciclano ora, então eu não vou orar. A igreja precisa ter a prática da oração. Agora, o texto lido, ele nos mostra algumas características dessa oração que Paulo fala. E dentre tantas características, baseado no texto, eu destaquei 4 para pensar com você. Primeira característica desta oração está aí no versículo 2. Paulo diz: perseverai na oração. Qual é a primeira característica da oração? A oração deve ser perseverante. A igreja não deve nunca deixar de orar. Precisamos orar. E quando falamos de oração, a minha mente, ela é levada ao tabernáculo, e é levada ao altar de incenso, porque as nossas orações são comparadas a incenso suave, que sobe às narinas de Deus. Porém, o altar de incenso ficava antes do véu, no tabernáculo, o véu que separava o lugar santo dos santos, o véu que separava o lugar onde estava a arca da aliança. Agora, para que o incenso, o cheiro, o perfume daquele incenso subisse, o que precisava fazer no altar? Precisava queimar o incenso. E para queimar tem que ter fogo. E quando eu trago isso para a nossa vida, quando aplicamos isso na nossa vida, no nosso altar de oração, tem que ter fogo. No altar do nosso coração precisa ter oração. A oração é o fogo que precisamos. Quando nós colocamos fogo no altar, o cheiro, o incenso, o aroma suave sobe. Não pode faltar fogo no altar. E quando falamos do fogo, precisamos entender que o fogo tem 4 características. O fogo, ele ilumina. O fogo, ele aquece. O fogo, ele purifica. E o fogo, ele alastra. Então entenda uma coisa, que quando nós oramos, quando o fogo do Espírito Santo aquece o nosso coração, então sobe um suave cheiro, a nossa oração sobe o suave incenso, a presença de Deus. As nossas orações chegam à presença de Deus. O altar precisa ser alimentado com fogo. Agora, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos a nossa vida de oração de lado, irmãos, o nosso altar da oração, ele se cobre de cinzas. Por quê? Porque ou o fogo alastra, ou o fogo apaga. Então, se não tem fogo, vai haver cinza. E é este o grande problema hoje. É que tem faltado fogo e tem sobrado cinza.
Mas se tem muita cinza no teu altar nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai começar a soprar, a cinza vai sair e você vai voltar a buscar a presença de Deus. Por quê? Porque oração não é opção. Oração para o cristão é mandamento divino. A igreja precisa entender que orar não é opção, orar é mandamento de Deus. Quem não ora não tem vida. Quem não ora não tem vida porque não tem a presença de Deus em si. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos ensina e ele diz à igreja em Tessalônica: orai sem cessar. Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus vai contar uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 14, vai mostrar a igreja unânime, orando, buscando a presença de Deus. A grande diferença da igreja de alguns anos atrás para a igreja dos dias atuais é que a igreja de alguns anos atrás orava muito mais do que nós oramos hoje. Aí nós questionamos a Deus: por que é que não acontece isso? Por que é que não acontece aquilo? Por que é que Deus não faz isso? Por que é que Deus não faz aquilo? Não faz porque nós desta geração, a igreja desta geração, não cultiva um relacionamento diário com Deus. Infelizmente, nós muitas vezes temos Deus somente como uma válvula de escape. Buscamos a Deus apenas quando as coisas apertam. Buscamos a Deus apenas quando as coisas ficam difíceis. Nos esquecemos que vida cristã é vida de relacionamento com Deus. E relacionamento é preciso investimento de tempo. Orar não é perder tempo, orar é investir tempo em um relacionamento que não durará por alguns dias, nem por algumas semanas, mas um relacionamento que durará para toda a eternidade. Se eu oro, eu cultivo um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, e este relacionamento irá permanecer na eternidade. Porque passaremos a eternidade com Ele. Se eu não vivo uma vida de oração, a minha eternidade será distante dEle. Porque eu disse no fim de semana, e é o que eu costumo sempre dizer, e esta é uma frase que eu ouvi na mocidade, quando eu ainda estava no Brasil, sentado no banco da mocidade, em uma das nossas festividades, um pastor da região de Santa Bárbara do Oeste foi pregar na nossa igreja, convidado, em um dos dias do nosso congresso, não me recordo se foi na quinta, ou se foi no final de semana, sábado ou domingo, mas ele disse: ou a oração te afasta do pecado, ou o pecado nos afasta da oração. Então entenda, se eu não vivo uma vida de relacionamento com Deus através da oração, eu vivo uma vida de relacionamento com o pecado. E se eu vivo uma vida de relacionamento com o pecado, eu estou distante da presença de Deus. Orar, oração perseverante. Agora, a segunda característica desta oração, ainda no versículo 2. Paulo vai dizer: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Segunda característica desta oração, da vida de oração, segunda característica da oração é que a oração deve ser
vigilante. Neemias capítulo 4, olha o que a Bíblia vai nos dizer. Neemias capítulo 4, versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Entenda, eu preciso orar, mas não é só orar, eu preciso orar em estado de vigilância. Por quê? Porque eu não sei de que lado vem o ataque do inimigo. A certeza que eu tenho é que quando eu vivo uma vida de oração, o ataque vem. De que lado ele vem e quando ele vem, eu não sei. E por isso eu preciso estar atento em todo momento. Neemias estava desenvolvendo um grande trabalho. Neemias estava desenvolvendo uma grande obra. E esta obra era a restauração dos muros de Jerusalém, as portas de Jerusalém. Era um trabalho braçal, um trabalho pesado. Mas Neemias, no meio disso tudo, ele entendia que também era um trabalho espiritual, e então ele ora. Neemias não era qualquer um, Neemias não era qualquer homem, Neemias era um homem que tinha sensibilidade espiritual. Então Neemias orava, e ele diz: olha, nós oramos a Deus, oramos ao nosso Deus, mas enquanto nós orávamos, como proteção, nós colocamos guardas contra os inimigos. Porque vai que de repente, enquanto nós estivéssemos orando, eles viessem nos preparar um ataque. Eles poderiam nos atacar. Assim é o inimigo das nossas almas. Nós estamos orando, estamos buscando a Deus, e as coisas estão caminhando tranquilamente, mas de repente surge uma situação que nos abate, surge uma situação que nos afronta, e eu preciso estar preparado para reagir diante de tais situações. Eu preciso estar atento. Eu não sei de que lado vem, eu sei que vem. Eu sei que o levante do inimigo é certo. Por quê? Porque eu estou orando. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. E quando eu faço a vontade de Deus, eu contrario o inferno. E quando eu contrario o inferno, o levante é certo. Quando eu contrario o inferno, o ataque é certo. Não há dúvidas. Em que área ele vem? Não sei. De que lado ele vai vir? Também não sei. Quando vem, menos ainda. A certeza que eu tenho é que ele vem. E eu preciso estar preparado. Eu preciso estar atento. Orar. E orar com vigilância. Terceira característica desta oração. Nós temos ainda falando sobre a vigilância, Mateus 13, 33, que Jesus fala sobre a vigilância. E nós temos Marcos 14, 38. Marcos 13, 33 e Marcos 14, 38. Jesus falando sobre a vigilância e a oração. Mas esta oração precisa ser também gratulatória, ou seja, com ações de graça. Veja o texto. Volte para Colossenses. Veja o texto. Vigiando com ações de graça. Vigiando com ações de graça. O agradecimento é uma das marcas do verdadeiro cristão.
Por toda esta carta, Paulo fala sobre agradecimento. Em toda esta carta, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e capítulo 4, Paulo fala sobre agradecimento. Paulo ensina sobre agradecer. A impressão que se tem é de que havia necessidade de insistir no assunto da gratidão. A impressão que se tem é que os crentes de Colosso talvez não fossem tão agradecidos. Porque Paulo fala sobre isso no capítulo 1, nos versículos 3 e o versículo 12. Paulo fala sobre agradecimento no capítulo 2, no versículo 7. Paulo fala sobre agradecimento no capítulo 3, no versículo 15 e no versículo 17. E Paulo fala sobre agradecimento no capítulo 4 e o versículo 2. Paulo insiste na oração e insiste em agradecimento. Oração com agradecimento. Entenda uma coisa. Se nós ocupássemos mais a nossa fala agradecendo do que murmurando, nós seríamos crentes mais felizes. Tem crente que só abre a boca para reclamar, só abre a boca para murmurar. E o que eu acho interessante é que Paulo, ele tinha tudo para murmurar, porque estava preso. E por que Paulo estava preso? Por pregar o Evangelho. Paulo não estava preso porque roubou. Paulo não estava preso porque cometeu um homicídio. Paulo estava preso porque pregou o Evangelho, por falar a palavra de Deus. Mas ele estava preso, mas a sua mente permanecia no céu, agradecendo a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus. Queridos, o que mais destrói uma vida de oração é a murmuração. O crente reclama de tudo. Se está muito quente, muito calor, reclama do calor. Se está muito frio, reclama do frio. Se está um tempo morno, se não está muito frio nem muito quente, uma temperatura agradável, reclama. Se chove, reclama. Se não chove, reclama também. Se tem muita hora extra no trabalho, reclama porque tem muita hora extra. Quando não tem, reclama porque não tem. Se tem muita coisa para comer, reclama que tem muita coisa, eu não sei, não vou dar conta de tudo isso. Se não tem, reclama que não tem. O ser humano criou o hábito de reclamar de tudo. De reclamar de tudo. Criou o hábito de reclamar de tudo. Sabe que isso pertence à velha natureza? Sabe que isso é herança do Egito e que precisa sair da sua vida? Você sabia que o povo, quando caminhou pelo deserto, os murmuradores, a terra engoliu a todos? Nós precisamos aprender a ser mais gratos a Deus. Nós precisamos aprender a louvar a Deus, a adorar a Deus. Se está bom, se você está em um momento de bonança, agradeça. Se você está passando por um momento de turbulência na sua vida, agradeça do mesmo jeito. Mesmo quando a providência de Deus é carrancuda, adore a Deus, agradeça a Deus, louve a Deus. Mas nós só queremos saber de reclamar. Quando eu louvo a Deus, quando eu adoro a Deus, quando eu me deleito na soberana providência divina, eu descanso e eu louvo a Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, que o louvor não é o resultado da vitória.
O louvor não é o resultado da vitória. Ah, porque eu recebi a bênção, recebi a vitória, eu canto. Não. O louvor é a causa da vitória. O louvor não é o resultado da vitória. O louvor é a causa da vitória. Segundo Crônicas, capítulo 20, vamos ler. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 22, 23 e 24, olha o que diz-nos a Bíblia. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Mataram-se uns aos outros. Aí olha o 23, o 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum sobrevivente. Josafá estava preocupado com a guerra. Por quê? Porque os moradores do monte Seir, junto com os moabitas e junto com os amonitas, eles se juntaram para guerrear contra o povo de Deus. E aí o que acontece? Josafá fica preocupado, mas a estratégia de Deus em meio à ameaça do inimigo qual foi? Foi a de adorar, foi a de cantar, foi a de louvar, e o milagre aconteceu. A vitória veio para o povo de Deus. Por quê? Porque o povo depositou a confiança no Senhor e louvou ao seu santo nome. Então louve a Deus ao invés de murmurar, adore a Deus ao invés de reclamar, e deixa que Deus cuida das investidas do inimigo. Agora, a quarta característica da oração é que ela precisa ser uma oração intercessória. E sabe o que eu acho interessante aqui? Sabe o que eu acho interessante? Versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Irmão, Paulo pede para que os crentes de Colosso orassem por ele. Não somente orassem, mas que suplicassem a Deus por ele. Mas qual era o propósito deste pedido de oração? Qual era o propósito deste pedido de oração? Não era para ele ser liberto. Não era para ele viver uma vida tranquila, ser livre, mas era para que ele pudesse pregar a palavra. Era para que Deus lhe concedesse oportunidades de falar da palavra. Mas Paulo estava preso.
mas estava rogando a igreja que suplicasse a Deus, para que ele mesmo preso tivesse oportunidade de continuar pregando, para que ele mesmo preso tivesse graça, tivesse força do céu, para continuar cumprindo o seu ministério. O que é que Paulo me ensina? Paulo me ensina que quando há uma igreja que ora e que intercede por aqueles que pregam, por aqueles que fazem a obra, por aqueles que estão envolvidos com a obra de Deus, não existe obstáculo. Eles avançam, eles fazem, eles trabalham, eles pregam, eles têm graça de Deus para fazer, porque existe uma igreja intercedendo por eles. Precisamos orar pelos missionários que estão no campo, precisamos orar pela obra missionária, precisamos orar por aqueles que estão de forma direta imbuídos desta grande tarefa de pregar o Evangelho. A missão é da igreja. A missão dada por Deus à igreja é a de pregar o Evangelho, é a de ser luz em meio às trevas. E Deus tem levantado homens e mulheres que estão pregando a palavra, e estes precisam ser cobertos pela oração da igreja. Segundo tópico. Primeiro, eu falei sobre a primazia da oração, no versículo 2 ao versículo 4. Agora nós vamos aí, então estamos pensando no versículo 3 e 4, e o versículo 3 e 4 nos ensina algo interessante. Nos ensina algo muito interessante. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Paulo pede oração à igreja, para que ele pudesse, não para que a prisão fosse aberta, como eu disse, mas para que fossem abertas para ele as portas do ministério, para que ele pudesse pregar, para que ele pudesse falar. Irmãos, eu olho a vida de Paulo, a história de Paulo, é uma história extremamente inspiradora, porque Paulo não mediu esforços para pregar o Evangelho. Paulo colocou a pregação do Evangelho até como prioridade, até mesmo sobre a sua vida. Veja o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Veja o versículo 27 e versículo 28. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Olha o que nos diz o texto. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Qual é o contexto desses versículos? Paulo foi apedrejado, Paulo foi arrastado para fora da cidade, Paulo foi dado como morto. Mas quando ele chega em Antioquia, quando ele volta para Antioquia, veja o texto, no versículo 25, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus, para a obra que haviam já cumprido. Eles voltaram para Antioquia, mas voltaram para Antioquia
não contando miséria, mas eles tinham sofrido. Paulo tinha sido apedrejado, Paulo tinha sido açoitado, Paulo tinha sofrido grandes retaliações por causa do Evangelho, mas Paulo volta para Antioquia relatando o quê? As coisas que Deus havia feito por eles, e como Deus abriu a porta da fé aos gentios, e como foi que Deus deu oportunidade aos gentios de se converterem, através da exposição da palavra de Deus. Então Paulo, quando chega em Antioquia, não chega dizendo aos homens que ali estavam: olha, não me mandem mais para a obra missionária, eu não quero mais, porque eu sofri, porque eu quase morri. Não, ele chega relatando as grandes coisas que Deus fez. Nós precisamos aprender a relatar as grandes coisas que Deus tem feito pela nossa vida, e através da nossa vida, e as almas que temos ganhado para o Senhor. Precisamos parar de reclamar disso ou daquilo, e elevarmos a nossa voz para contar as grandezas que Deus tem feito na nossa geração e nos nossos dias. Reclamar menos, ou reclamar nada e adorar mais. Supremacia da palavra. Para Paulo era mais importante ser um ministro fiel do que um homem livre. Para Paulo, pregar a palavra era prioridade, até mesmo sobre a sua vida. E sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho interessante? É ver pessoas prontas para pregar o Evangelho, independente da situação. E quando eu falo sobre prontidão a pregar o Evangelho, independente da situação, me vem à mente a história de John Bunyan. John Bunyan, quando ele esteve preso em Bedford, na Inglaterra, aproximadamente meados do século 17, John Bunyan esteve preso por pregar ilegalmente em praça pública. E quando as autoridades vieram falar com ele, disseram a ele: olha, Bunyan, nós vamos libertar você se você prometer que vai parar de pregar. John Bunyan disse: se eu sair da prisão hoje, amanhã, com a ajuda de Deus, eu estarei pregando o Evangelho novamente. Homens que não se intimidam com as ameaças. Homens que não se intimidam contra as afrontas do diabo. Hoje você tem medo de pregar até dentro de fábrica. Por quê? Porque disseram que se eu pregar eu vou ser mandado embora. Vê como a nossa geração está diferente. Eu vejo John Bunyan, que sob a ameaça de permanecer preso por pregar a palavra de Deus, ele não se cala. E ele diz: se eu for solto hoje, amanhã Deus me ajuda e eu continuo pregando. Hoje as pessoas não precisam nem nos ameaçar desta maneira como John Bunyan foi. Basta dizer que você vai perder o emprego, basta dizer que você vai passar por um momento difícil, você já deixa de pregar, você já deixa a missão, a obra, a tarefa, a responsabilidade que Deus trouxe sobre a vida da igreja, sobre as nossas vidas como igreja do Senhor, nós já deixamos de lado. Por quê? Porque a nossa prioridade não é pregar o Evangelho. Infelizmente, a nossa prioridade não é pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho tornou-se secundário para nós. A prioridade é a nossa vida. A prioridade é o nosso conforto. A prioridade é o nosso sustento. A prioridade é a nossa boa vida. Isso é prioridade. Não, eu não posso perder o emprego porque eu ganho muito bem. Se eu perder o emprego, como que eu pago minhas contas?
Irmão, deixa eu dizer uma coisa: se você perdeu o emprego porque prega o Evangelho, Deus vai cuidar de você. Eu não estou dizendo que você vai ser um rebelde na fábrica que você trabalha. Você tem que ser exemplo. Você não vai levantar na hora do trabalho, abrir a Bíblia e começar a pregar para todo mundo no meio do trabalho. Não, mas você pode sentar com um colega na hora do almoço, abrir a Bíblia para ele, ler a Bíblia com ele, falar de Jesus com ele. Você pode citar um versículo bíblico. Alguém vem e conta para você um momento difícil que está passando. Você pode entrar com a Bíblia, abrir a palavra e mandar Jesus neles. Esta geração, esta nação principalmente que nós vivemos, este mundo que nós estamos vivendo, está precisando muito mais de Jesus do que de coisas materiais. E a igreja está inerte. A igreja está esperando, eu não sei, eu acho que a igreja está esperando um anjo descer do céu e empurrar para fazer a obra missionária. Estou esperando Deus mandar, mas Ele já mandou. Jesus já disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mais de 2000 anos atrás Jesus já disse isso. E nós, o que estamos fazendo com esta ordem? Pregar o Evangelho é mandamento. Você tem a obrigação de falar de Jesus. Paulo estava preso e fez da cadeia o seu púlpito. E conclama a igreja em Colosso para fazer parte do seu ministério. Quando a igreja ora por aqueles que pregam, ela está fazendo parte do ministério daquele ministro, daquele pregador. Quando eu falo sobre isso, eu me lembro de um homem que certa feita vai à igreja de Charles Spurgeon, em Londres, na Inglaterra, e acompanhado deste grande pregador, vai conhecer a igreja de Charles Spurgeon. Então, Spurgeon pergunta a ele: você gostaria de ver a casa de força deste ministério? O homem prontamente diz: sim, claro, gostaria de conhecer. Spurgeon então desce com ele ao piso inferior e mostra para ele aquele lugar. E aí Spurgeon diz a ele: é deste lugar que vem a nossa força, é deste lugar que vem a nossa energia, porque enquanto eu estou no piso superior pregando, aqui nesta sala existem centenas de pessoas da minha congregação orando. Enquanto Spurgeon pregava, a igreja estava no piso de baixo orando por ele. Não é de admirar o grande mover de Deus que aconteceu no ministério de Charles Spurgeon, porque além de ser um homem de oração, era um homem coberto pela oração da igreja. Se você criticasse menos e orasse mais, muitas almas aceitariam a Cristo como Salvador. O problema é que a gente critica demais e ora de menos. A gente critica demais e ora de menos por aqueles que pregam. A gente reclama de tudo, que a pregação é muito lenta, que a pregação é muito rápida, que o pregador grita muito, que o pregador fala num tom só. A gente reclama demais. Se a gente orasse mais e reclamasse menos, seria melhor. Obteríamos mais resultados. Paulo, porque a oração da igreja surtiu efeito, porque ele tinha uma igreja que orava por ele, ele chegou em lugares que em outras circunstâncias ele não chegaria, e ele pregou a pessoas que em outras circunstâncias ele não pregaria. Todo mundo pode olhar para a prisão de Paulo como derrota. Todo mundo pode olhar para as prisões de Paulo como algo como motivo de se envergonhar. Se fosse nos nossos dias, Paulo preso e depois quando ele fosse solto, ele seria o mais rejeitado das nossas igrejas.
Só que Deus usa circunstâncias, Deus permite situações para nos abrir oportunidades. Se Paulo não tivesse sido preso, irmãos, ele não chegaria a pregar para quem ele pregou. E para quem ele pregou? Filipenses capítulo 1, versículo 13, diz que Paulo pregou para a guarda pretoriana. E quem era a guarda pretoriana? Qual era a guarda pretoriana? Era a guarda imperial, era a guarda do imperador, era a guarda do palácio. Paulo foi preso e a sua prisão fez com que ele tivesse oportunidade de falar de Jesus a pessoas que em outras circunstâncias ele jamais teria oportunidade de falar. Nós precisamos entender que enquanto nós oramos e estamos de todo envolvidos com a obra de Deus, Deus vai nos criar situações, permitir que passemos por situações para que o seu evangelho seja propagado, proclamado e o seu nome seja engrandecido. Às vezes você vai entrar em fábricas, não para trabalhar muito tempo, só para pregar o evangelho para alguém. Eu já trabalhei em serviço que eu fiquei 3 meses. Eu entrei, conheci uma pessoa, falei de Jesus para ela, e depois que eu consegui falar de Jesus para ela, eu saí da fábrica. Fui demitido da empresa. Oportunidades. Deus nos coloca em lugares para semearmos a semente da palavra, a semente do evangelho. Se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria pregado para a guarda pretoriana. Terceiro ponto, e eu já vou encerrar. Versículos 5 e 6 é a urgência do testemunho, a urgência da pregação. Olha lá, versículos 5 e 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E o testemunho do evangelho aos perdidos, ele precisa observar 3 critérios. 3 critérios que estão nesses versículos. Primeiro, nós devemos nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Segundo, devemos aproveitar as oportunidades. Terceiro, devemos ter a palavra certa na hora certa. Veja bem, quando Paulo diz que nós devemos nos portar com sabedoria para com os que são de fora, Paulo está falando a respeito da nossa conduta diária. Aquilo que eu falo e a maneira que eu ando precisa estar em harmonia. Eu falo de Jesus, mas eu me comporto como um filho de Belial. Não condiz. Eu falo de Jesus, mas os mesmos lábios que falam de Cristo, fala palavrão, xinga o companheiro de trabalho, briga com o chefe. Não condiz com o que eu estou falando. Eu falo de Jesus na hora do almoço, e na hora do trabalho eu estou maldizendo a vida do companheiro de trabalho. Paulo usa uma expressão, a expressão nós temos que nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Os de fora é uma expressão rabínica que diz respeito àquelas pessoas de outra religião.
Mas no texto que nós estamos lendo, aplica-se àquelas pessoas que não são crentes, aquelas pessoas que não são cristãs. Eu preciso me portar com sabedoria. Espera aí, esse comportamento traz escândalo ao Evangelho? Então eu preciso me controlar. Eu preciso pedir que Deus me transforme. Essa minha maneira de falar, de me expressar, glorifica a Deus? Não. Então eu preciso pedir que Deus coloque freio na minha língua. Eu preciso pedir que Deus me ajude. Comportamento. Devemos aproveitar as oportunidades. E aproveitar quer dizer fazer pleno uso de. Você não vai sair dentro da fábrica na hora do serviço falando de Jesus para todo mundo nos corredores da empresa. Você está lá para trabalhar. Só que na hora do seu almoço, nada te impede de você abrir a Bíblia e ler a Bíblia, e alguém que está do seu lado, você falar de Jesus para ele. Ah, pastor, mas eu não sei nem como começar um diálogo. Não tem problema. Você está lendo a Bíblia, a pessoa está do seu lado. Se ela está do seu lado, você está lendo a Bíblia, e ela permanece do seu lado, é porque ela quer saber de alguma coisa. Porque se ela não quer saber de nada, ela levantava e ia embora. Eu já vi uma multidão de gente que quando eu abri a Bíblia, quando eu estava na fábrica, que eu abri a Bíblia na hora do almoço para ler, a pessoa levantava e ia embora. Não quer saber. Mas tinha gente que não vinha e me perguntava: escuta, o que você está lendo? Eu dizia: eu estou lendo a Bíblia. É mesmo, é? E eu dizia: olha que coisa linda que eu li aqui, rapaz. Olha que coisa interessante que eu li. E aí eu lia o versículo para ele. E ele dizia: nossa, mas realmente. E eu dizia: pois é, nesse versículo Deus está falando isso, 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 isso e isso. Oportunidades de falar de Jesus. Você não sabe como começar um diálogo? Comece lendo a Bíblia. Comece apresentando o texto que você está lendo. Porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é linda. Aí você diz: que coisa linda que eu estou lendo, olha isso aqui. Vem ver. E mostra para ele, ou mostra para ela. Na escola, a mesma coisa. O negócio é que hoje é muito mais atraente ficar na rodinha de amigo, contando piada. Porque aí eu não vou afastar as pessoas de mim. Mas é muito mais edificante para a sua vida ler a Bíblia. E é prioridade para você falar de Jesus do que outra coisa. Eu não estou dizendo que você vai ser uma pessoa que não vai falar de outro assunto. Você tem que estar inteirado de todos os assuntos e conversar sobre tudo. Só que em toda oportunidade que você tiver, você tem que pôr texto bíblico. Você tem que apresentar Jesus. Terceiro, para concluirmos. Primeiro, devemos nos portar com sabedoria para com os que são de fora. Segundo critério, devemos aproveitar as oportunidades. Está aí no versículo 5. Terceiro critério, no versículo 6. E eu concluo: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Irmão, o crente não pode de jeito nenhum ser uma pessoa mal educada, ser grossa nas palavras. Sabe por quê? Paulo é fora de série. Quando Paulo usa essa expressão, que a nossa palavra precisa ser temperada com sal, Paulo foge dos dois extremos. Paulo foge daquela palavra insossa e Paulo foge daquela palavra salgada demais. Vocês, irmãs que cozinham, e alguns irmãos que cozinham, o que é pior? Eu sei que os dois são ruins. Mas o que é pior? Uma comida sem sal ou uma comida salgada demais? Uma comida salgada demais é terrível, porque você não tem o que fazer. Agora, uma comida sem sal, você pode dar um jeito, joga um pouquinho de sal em cima dela
e mistura ali e você come. Mas uma comida salgada demais às vezes não desce. Da mesma forma é a pessoa que não é uma pessoa equilibrada. Irmão, entenda uma coisa. Jesus não quer que você se isole de ninguém. Isso não é santidade. Santidade não é se isolar do mundo. Santidade é viver no mundo sem se corromper com o mundo. Agora eu abro um parênteses aqui, porque existe um ponto nisso. Quem se isola do mundo, se isola de tudo e de todos, se isola por uma única razão. Não tem firmeza na sua conduta cristã. Se isola porque tem medo de se envolver demais e se corromper. Porque quem está certo da sua posição, entendeu o que é ser santo, não se isola. Jesus sentou com prostituta, Jesus sentou com ladrão, com cobrador de imposto, Jesus sentou com as classes rejeitadas de Israel, mas não se corrompeu com nenhum deles. Aí você vai dizer, mas era Jesus. Mas quando ele andou pela terra, andou como homem, orou como homem, sentiu necessidades como homem. Jesus teve sono, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sentiu cansaço, teve que dormir. Jesus chorou. Jesus teve todos os sentimentos como homem. A Bíblia diz que ele se fez como homem, se fez da forma humana. Como homem ele orava muito, para mostrar para você e para mim que somos capazes de vencer através da oração. Aí hoje a gente quer ser santo, mas quer ser santo se isolando. E não é isso que Jesus quer. Porque qual é a missão da igreja? Pregar o evangelho. Como que eu vou pregar se eu viver isolado? O que nós não podemos é nos corromper com o mundo. Eu conheço pessoas que dentro da fábrica, na hora do almoço, se trancavam no banheiro para não sentar junto com pessoas. Não posso, sou crente. Irmão, Jesus andou com pessoas. Jesus ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. Jesus entregou a sua vida para salvar pessoas. E quer que nós preguemos o seu evangelho às pessoas. O que nós não podemos é nos corromper com o pecado. Eu preciso ser prudente. Eu preciso ser prudente. Mas eu não posso me isolar e deixar de falar de Jesus. Ou querer falar de Jesus só pelas redes sociais. Ou querer falar de Jesus só dentro da igreja. Muitas vezes, dentro da igreja, não é todo culto que tem visitante, que tem pessoas não crentes. E qual é a missão da igreja? Se a missão da igreja é ganhar almas, eu preciso estar no meio de pessoas. Você tem essa oportunidade na fábrica. Culto de missões, nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Mensagem de culto de missões é mensagem evangelística. Não é mensagem doutrinária. Mensagem doutrinária é para a igreja. É culto de ensino, é quarta-feira. É culto de ceia. Culto de missões é mensagem evangelística. Agora tem um detalhe: você tem que convidar a gente. Nós temos que convidar pessoas, trazer pessoas para ouvir o evangelho. E a mensagem pregada precisa ser uma mensagem que fala da cruz. Porque o objetivo da pregação do evangelho, um dos objetivos da pregação do evangelho, é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Então, tenha a palavra certa na hora certa. Seja uma pessoa
equilibrada. Atraia pessoas até você, não afaste pessoas de você. Pessoas desequilibradas são pessoas que ninguém quer estar junto. Ninguém quer estar perto. E isso para um crente é terrível. Porque nós temos a missão de pregar o Evangelho. Amém? Ficamos de pé.